Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Farley Monteiro Filho, cujo nome é Compromisso com Excelência no Servir. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 textos, 365 meditações, uma para cada dia do ano. E esses textos são escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus. E o objetivo é inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Farley Monteiro Filho. E eu faço o quê? Eu leio com vocês e conto só aquilo que eu entendi, tá bom? E gosto sempre de lembrar que eu não tenho nenhum preparo teológico, que eu não tenho nenhum estúdio. Tudo que eu faço aqui, eu faço na maior simplicidade, de todo o coração. E espero então que os irmãos compartilhem, que os irmãos acionem o sininho, se não se inscreveram no canal, que se inscrevam. Para quê? Para que o nosso devocional possa alcançar outras pessoas, né? E que elas realmente possam ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Então, isso dito, vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe para a gente entender o que é esse compromisso com a excelência no servir. Tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, pedimos em Teu nome que Tu nos abençoes, que cuide de nós, perdoe os nossos pecados e nos ensine como servir. Obrigada, Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco, o Espírito Santo tem nos lembrado tudo aquilo que precisamos saber. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então hoje nós leremos uma passagem em João 13, de 1 a 15. É uma das mais belas passagens que vai mostrar pra gente o que é a expressão verdadeira da humildade e serviço que Jesus deixou como exemplo. Bem, a mensagem é o compromisso com a excelência no servir. Então Jesus, sabendo que a sua hora tinha chegado, que ele ia morrer, né, que ele ia se entregar por nós, ele levantou-se lá do jantar, da ceia, tirou a sua capa, pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Um gesto que naquela época, naquela cultura, era reservado aos servos. Só os servos lavavam os pés, porque os pés eram muito encardidos, porque eles não usavam sapatos, eles usavam aquelas sandálias, as ruas não tinham asfalto, muita poeira. Então imagina, né, como é que estavam os pés das pessoas. Então esse ato de Jesus vai revelar que servir com excelência não é sobre posição, mas sobre propósito. E sobre o que a gente tem que refletir, que Jesus mostrou que o verdadeiro amor se manifesta em ações práticas e humildes. Então nós temos que servir com amor. Jesus Cristo não apenas ensinou, mas ele viveu aquilo que ele estava pregando. Isso é o quê? Um exemplo de liderança. Então, porque falar é fácil, né? Língua não tem osso, mas Jesus viveu aquilo que ele realmente pregou. E fazer o melhor mesmo nas tarefas mais simples é uma forma de honrar a Deus. Então, aí está a excelência no servir. E lembrando que o serviço cristão é um reflexo do compromisso com Cristo e com o próximo. Então, é um compromisso, sim, espiritual. Moral da história: em cada gesto de cuidado, paciência ou ajuda, a gente tem que refletir o caráter de Cristo. Servir com excelência é reconhecer que cada ato, por pequeno, por menor que pareça, tem um valor eterno. Amém? Então vamos aqui ler o nosso texto, que é João 13, de versículos do 1 até o 15. E diz assim, ó: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus, estava neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando.
O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e que ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e a amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, ele lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Aí o senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Olha, se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor Jesus, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor e foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Amém? É maravilhoso esse texto, né, irmãos? Bom, então o nosso texto chama-se Compromisso com a Excelência no Servir. E o versículo escolhido aqui pelo irmão Farley é o 15, que diz: porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Ora, Jesus na sua última ceia, a última vez que ele estava jantando com os discípulos dele, ele tomou uma atitude muito inesperada. Ele lavou os pés dos discípulos. Sendo o Senhor, o que ele fez? Ele assumiu o papel de servo, ensinando que o compromisso com a excelência no serviço cristão não se trata de status, mas de amor. Ele amou até o fim, sem distinção, incluindo Judas, o traidor. Assim, o verdadeiro serviço não busca conveniência ou reconhecimento, mas expressa o quê? O amor de Deus. A identidade de Jesus Cristo o sustentou. Ele sabia de onde ele tinha vindo e ele sabia para onde ele ia. Da mesma forma, quando temos convicção de quem a gente é em Deus, a gente pode servir com integridade e dedicação, sem nos deixar assim abalar pelas dificuldades ou pelas críticas, porque a gente sabe quem é em Jesus, a gente sabe quem é em Deus, a gente sabe quem é no Espírito Santo. Então, o compromisso com a excelência exige o quê? Humildade. Jesus lavou os pés dos discípulos, né? E humildade para quê? Para reconhecer que servimos não para nossa glória, mas para que o nome de Deus seja exaltado, que é para isso que a gente foi feito. Compromisso com a excelência no serviço significa fazer tudo com qualidade e dedicação, não por reconhecimento humano, mas como uma expressão do amor de Deus. Significa o quê? Que servir aos outros, não apenas quando for conveniente, mas dedicar-se mesmo quando for difícil ou desconfortável, é estar servindo a Deus. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. No serviço devemos fazer tudo com qualidade e dedicação, não por reconhecimento humano, mas como uma expressão do amor de Deus. É isso. Então, se nós sabemos quem somos em Jesus, ninguém vai tirar a gente da rota. Bom, agora eu vou terminar e termino aqui deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que compromisso com a excelência no servir é o compromisso com Jesus, para nós o abraço está super certo. Então a gente não pode deixar de abraçar. Lembra que temos um versículo para decorar, que está em 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino com a frase de Augusto Nicodemos, o reverendo, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você
muda.